Bom dia! Bom dia! Bom dia, professor. Tudo bem aí? Tudo certo com todos? Tudo bem por aí? Maravilha! Todo mundo tá me vendo e me escutando também? Sim, dá pra ver e dá para escutar. Ok, beleza. Tá tendo aula de Professor, outra disciplina ainda? tava encerrando a outra disciplina, o povo já deve estar entrando. Ah, tá. Professor, na prova de terça vai ser o mesmo esquema da outra? Vão ser 5 questões? Sim, mesmo esquema. Vamos lá. Né? A prova teórica e a prova escrita, né? Mesmo funcionamento lá. Eu acho que vai ter 5 questões. São 5. Eu já fiz a prova já. É 5 questões. São 5 Aí você questões. vai liberar as 8 e tal, e... Eu coloquei para liberar às 8. Né? Que aí fica melhor para vocês, né? Já que vocês têm aí, não tem aula às 8, né? De terça, então já fica liberado já. Fica tudo certo. Bom, pessoal, chegando aí, né? Acabou a outra aula. Deve ter acabado, né? Aí. Essa é a nossa última aula, não é mesmo? Chegamos aí finalmente ao final do curso. Aula de número 21, né? Demorou, mas chegamos aí ao final do curso. Beleza? Então, finalizando aí com a parte de gravitação, né? Na terça-feira a gente já viu aí alguns aspectos de gravitação das leis de Kepler, né? Hoje a gente vai estar vendo aí a parte de gravitação de Newton e como é que ela interage aí com o campo gravitacional, né? E com também energias. Vamos lá. Então, qual que é a ideia do campo gravitacional? Né? Então, eu tenho aí uma propriedade intrínseca de qualquer objeto, né, que é o que a gente chama de massa, medida em quilogramas, né, que é uma das 7 unidades fundamentais da física. Qualquer objeto, carro, átomo, pessoa, planeta, estrela, todo mundo possui uma certa massa. E a ideia é que todo objeto que possui massa gera um campo gravitacional ao seu redor. E como é que funciona esse campo gravitacional? Ele é um campo invisível, né, ao redor do objeto, que funciona aí através de uma natureza atrativa. Né? Então, eu sempre dou aí o exemplo do Goku, né, Super Saiyajin. Todo mundo conhece o Goku? Já ouviram falar do Goku? Sim. Sim. E se não tiver escutado falar do Goku aqui, hein? Nós estamos aqui na última aula do curso. Se você não conhece o Goku, você já está automaticamente reprovado na disciplina por falta de cultura. Ok? Esse vai ser o objetivo, o critério aí. Mas imagina o Goku Super Saiyajin, certo? Essa aura amarela que ele tem ao redor dele, né? Funcionaria aí basicamente como se fosse um campo gravitacional ao redor, né? Onde ele aqui seria o objeto massivo, né? Então você pode imaginar aí o campo gravitacional como sendo essa aura, né, ao redor de um objeto que possui massa e que tem uma natureza atrativa. A partir dessa ideia, eu posso dizer, né, que massa atrai massa, certo? Não é a ideia de, por exemplo, quando você está fazendo um macarrão, né, o espaguete fica grudado um com o outro ali se você não mexer, não tem nada a ver com isso, né? É a ideia de justamente atração de massa atrair massa. E alguns exemplos, né, de esse efeito acontece aí no nosso dia a dia, né? Eu tenho aí, por exemplo, órbitas de satélites, né? Então, por exemplo, um satélite orbitando o planeta Terra, né? A massa do satélite atrai o planeta e o planeta atrai o satélite, né? O que está o nosso campo gravitacional também, né? Sempre aí no sentido de atração, né? Apontando para baixo, aqui apontando para dentro do planeta. E a gente tem também efeitos de maré, né? Então, o que é a ideia do efeito de maré? A gente tem a Lua, né, o nosso satélite natural,
enquanto a Terra está orbitando a Lua, né, a Terra também rotaciona, elas têm aí o que a gente chama de ressonância 1:1, e conforme a Lua gira ao redor da Terra, né, ela puxa a Terra e a Terra puxa a Lua de volta, né? Só que existe na superfície, na crosta terrestre, uma camada líquida de água, né, que são os oceanos. E os oceanos, eles são suscetíveis, né, a essa força de atração gravitacional também, né? Então, conforme a posição da Lua está em relação ao planeta, né, ela puxa os oceanos, né, puxa e estica, estica e puxa, né? Então, eu tenho aí maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa, conforme a posição da Lua, né? Ela puxa aí as massas das águas do planeta, certo? Então, dá para saber quando vai ter maré alta, dá para saber quando vai ter maré baixa, justamente pela fase da Lua, né, em relação à posição em que ela está perante ao planeta. Tudo bem? Beleza? Todo mundo conhece efeito de maré? Né? Já Sim. foram aí na praia e já estava maré alta e maré baixa? É justamente por causa do efeito da Lua. Vamos lá, então. Ô, professor, Oi. aquele negócio de que a distância entre o planeta Terra e a Lua, ela vai diminuindo a cada ano, tem a ver com isso? Tipo, a força vai ficando menor, alguma coisa assim? Ela vai aumentando, né, a força, né, a cada ano, na verdade, né, a distância, desculpa. A Lua, ela se afasta aproximadamente aí 4 centímetros da Terra por ano, né? Mas é justamente por causa da perturbação de outros corpos, né? Então, o nosso sistema solar, eu não posso considerar um sistema de 3 corpos, por exemplo, né? Sol, Terra e Lua. Né? Eu tenho que considerar um sistema de N corpos, né? São planetas, são satélites, são outras coisas, cometas, asteroides. Então, são perturbações gravitacionais vindas de todas as direções, né? Mas a Lua, ela está se afastando da Terra. 4 centímetros em escala astronômica é pouquíssimo, né? A gente está lidando aí com ordem de 10 a 11, 10 a décima metros, né? Então, 10 a menos 2 metros aí é pouquíssimo, né? Só não sei numa escala de tempo muito grande, né? Que isso vai fazer alguma diferença, mas a gente tem aí isso envolvido também. Beleza? Por causa Beleza, tinha esquecido que era afastamento, não aproximação, pode crer. É afastamento, está se afastando. Beleza? E como é que eu calculo o campo gravitacional? Vamos lá. Né? Então, a ideia do campo gravitacional é que é uma grandeza de aceleração, né? Justamente aí porque ele envolve uma força de atração, né? Então, sempre medido aí em metros por segundo ao quadrado. E é dado a partir dessa expressão aqui, ó. Um Gzinho é igual a um Gzão, massa dividido por R ao quadrado, onde Mzão é a massa do corpo em quilogramas, a constante universal da gravitação aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11, e R é o raio do corpo, certo? Então, imagine aí, né, por exemplo, que qualquer objeto pode gerar um campo gravitacional, né? Basta ele possuir massa e basta ele possuir aí uma dimensão considerável. Então, por exemplo, eu, né, professor André, aqui, então eu gero um campo gravitacional também ao meu redor, né? Então, imagina aí que eu tenho uma massa de 110 quilos, né? Acho que eu já passei disso já, na pandemia aí, mas, e eu tenho um raio de 2 metros, né? A minha altura aí é de 1,91, né? Mas imaginando aí, extrapolando que eu tenha um raio de 2 metros, né? Eu posso calcular o campo gravitacional que eu gero. Então, coloca aí a constante da gravidade, a minha massa, o meu raio ao quadrado, né? Então, 6,77 10 a menos 11, 110 dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar um campo gravitacional de 1,83 vezes 10 a menos 9 metros por segundo ao quadrado. Esse é o meu G, né? O G do professor aqui. E o planeta Terra, né? Quanto vale o G do planeta Terra? Então, para calcular isso, né, eu preciso da massa do planeta, que é 6 vezes 10 a 24, aproximando aí, né? E o raio do planeta, né, que são aí 6.400 quilômetros, aproximando também. Então, colocando na formulinha do campo gravitacional, eu tenho aqui, ó, a gravidade, né, constante gravitacional, massa da Terra,
raio da Terra. 6,10710 menos 11, vezes 6 vezes 10 é 24, dividido por 6,4 vezes 10 a sexta ao quadrado. A gente vai chegar num valor de 6,77 metros por segundo, né? Aproximadamente aí 9,8 metros por segundo, que é o campo gravitacional do planeta, né? Que a gente costuma trabalhar aí nos exercícios. Então, essa é a formulinha, né, de calcular o campo gravitacional. Ah, mas se eu tenho o campo do professor aqui, o campo da Terra, né? Como é que os objetos não saem grudando assim do professor? Né? Justamente pela ordem de grandeza, né? Então aqui eu tenho 10 a menos 9, né? E aqui eu tenho 10 a 0, né? Então são 9 ordens de grandeza diferentes, é 1 bilhão de vezes mais forte o campo gravitacional da Terra em relação ao meu campo gravitacional. Então, a minha presença de massa, ela é basicamente ínfima, né, em relação à massa total do planeta. É por isso que tudo que está na crosta terrestre é atraído para o planeta, né, é atraído para a superfície. As pessoas não saem se grudando na rua aí, né, a esmo, né, pelo menos não aí na condições normais aí de temperatura e pressão. Tudo bem? Beleza? Dúvidas, galera? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Ok, vamos lá. E a lei da gravitação universal, né, que é a força de gravidade aí de Isaac Newton, né, ela diz para a gente que dois corpos se atraem, né, com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma massa M1 e uma massa M2, elas vão se atrair aí, respectivamente, com forças F1 e F2, separadas por uma distância D, em relação ao centro de massa de cada uma dessas massinhas, né? E aí, ó, a minha força gravitacional, ela vai ser Gzão, M1, M2, sobre distância ao quadrado. Então, tá aqui, ó, M1, massa do corpo 1 em quilogramas, M2, massa do corpo 2 em quilogramas. O D é a distância ao quadrado entre os corpos, né? E o Gzão aí é a nossa constante. Então, a força F1 que o corpo 1 exerce no 2 é igual em módulo à força F2 que o corpo 2 exerce no corpo 1. Então, a gente tem aqui também valendo o princípio de ação e reação, né? Então, F1 é igual a F2 em módulo, né? Em intensidade, e vetorialmente elas estão aí em sentidos opostos. Então, tá aqui a nossa força. E note aqui o seguinte, né? Ó, se você pegar essa expressão que tá aqui, ó, esse aqui é o G da massa 1, né? E aí tá sobrando a minha massa 2 aqui, ó. Bom, G vezes massa é força-peso, né? Então, basicamente, aí a gente está calculando a força-peso, é calcular a força da gravidade em termos do campo gravitacional. Essa é a ideia, né, da lei da gravitação universal. O cálculo da força-peso é justamente o cálculo da força de gravitação. Vamos fazer um exemplo, né? Então, aí, ó, aqui está dando um enunciado aqui, né, sobre o Isaac Newton e toda a mudança de concepção, né, que mudou aí a lei da gravidade dele. Então, está aqui a força e está pedindo para a gente calcular a força de atração entre a Terra e Júpiter. Vamos lá. Então, considerando dois corpos como sendo o Sol e o planeta Júpiter, na verdade está pedindo entre o Sol e Júpiter, desculpe. O Sol tem massa aí de 2 vezes 10 a 30, a massa de Júpiter é 1,9 vezes 10 a 27, e a distância entre os dois corpos é de 5 unidades astronômicas, né? Lembrando aí que uma unidade astronômica, que a gente viu aí na terça-feira, vale 150 milhões de quilômetros. Quanto vale, né, essa força? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar as unidades astronômicas, né? Então, 5 vezes 150 milhões de quilômetros, 150 milhões de quilômetros eu posso escrever como 1,5 vezes 10 a 11, vezes 5, então minha distância é de 7,5 vezes 10 a 11 metros. Jogando na expressãozinha da fórmula, constante G, massa do Sol, 2 vezes 10 a 30, massa de Júpiter, 1,9 vezes 10 a 27, dividido pela distância ao quadrado aí dos corpos. Essa força vai dar 4,5 vezes 10 a 23. É uma puta força também, né? São coisas aí imensas, né? A gente está lidando com escalas de medidas aí com
unidades de potência de 10 gigantescas, né? Então a força é muito grande, porque a massa é grande também. Beleza? Tem que tomar um cuidado na hora de fazer essas contas na calculadora, né? Não sei se vocês já fizeram. Tenta fazer aí essa conta na calculadora. Ver se o resultado vai bater. Tem que tomar muito cuidado, porque são muitos, todos os números são com expoentes, né? Então é difícil, né? Eu não sei o que vocês usam para fazer conta com potência de 10, mas tem uma tática aí na calculadora, né? Tem uma teclinha chamada ESP. Vocês conhecem a tecla ESP? Na calculadora? Não? Sim? Talvez? Todo mundo está com calculadora na mão aí? Aqui bateu com o que você calculou, deu 4,5 vezes 10 elevado a 23 aproximadamente aí. Isso, exatamente, né? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né, como é que fica. Ó. Vamos lá, vamos descompartilhar a tela aqui, ó. Interromper o compartilhamento. Estão vendo minha calculadora aqui? Olha só, o nosso modelo clássico de Cássio aqui, não é? Como é que eu escrevo números grandes, né? Então, às vezes vocês estão acostumados a usar essa teclinha aqui, né, ó, que é o 10xzinho, né? Eu não gosto de usar essa tecla, né? Sinceramente, aí ela funciona, mas eu prefiro usar essa outra aqui, ó, chamada de ESP. Né, que fica aqui embaixo. Esse ESP é justamente o expoente, né? Ele automaticamente aí coloca na potência de 10. Ó. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 4 ESP 5, tá vendo? Ó, 4 e 5, eu dou um igual, ele vai escrever aqui 400 mil. 4 vezes 10 a quinta. Né? Então, automaticamente, em vez de você estar usando shift 10 a x, etc., ele está colocando direto já. Isso funciona para número negativo também. Né? Se eu quiser colocar aqui, ó, 5 ESP, só que aí você tem que usar esse menos aqui, ó. Tá vendo aqui na calculadora? Não sei se vocês já tinham percebido isso, mas existem dois sinais de menos na calculadora. O menos, que é para as operações de subtração, que é esse menos aqui, né? E o menos para números negativos e expoentes negativos, que é esse menos aqui. Então, se você está usando esse menos para colocar os expoentes, de alguma forma aí, ele acaba dando certo, mas eu recomendo usar esse menos aqui. Né? Esse é o menos dos expoentes. Ó. Então, 5 expoente, vamos colocar aqui a 3. Né? 5, 10 a menos 3. Você aperta o igual, ele vai dar aí, ó. Ele colocou, né? 5, 10 a menos 3 aí em potência de 10. Né? Então, tem que tomar cuidado na hora de usar os expoentes. Vamos fazer a conta nossa aqui, ó. 6,67 expoente a menos 11, né? Esse é o primeiro valor aí, é o Gzão. Então, igual. Né? Ele escreveu aí. Vezes. Tem que colocar uma caralhada de parênteses agora, né? Então, use e abuse dos parênteses aí, ó. Então, vou abrir um parênteses, né? Vezes 2 exponencial a 30, que é a massa do Sol, certo? Fecha um parênteses, vezes, vou abrir outro parênteses. Não, cadê? 1,9 exponencial a 27, que é a massa de Júpiter. Tá vendo? Tá aqui. E aí eu vou dar um igual. Aí ele calcula, né? Ó. E agora eu vou dividir, né, pela distância ao quadrado. Aí. Então, dividido, abre um parênteses, né? Eu vou abrir dois parênteses aqui, porque eu vou levar o número ao quadrado. Qual que era o valor aqui? 7,5, 10 a 11. Então, 7,5 exponencial a 11 elevado ao quadrado, fechou parênteses, né? Então, eu faço as divisões aqui, ó. Todas elas bem, com vários parênteses, né? Dou igual, né? E aí vai dar aí, ó, 4,5 vezes 10 a 23, aproximadamente, né? Que é a continha, a resposta que eu tenho aí. Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer com calma, né? E use e abuse do ESP e também dos parênteses. Tudo bem? Conseguiram fazer a conta aí, gente? Usando o ESP? Deu certo? Deu certo. Valeu? Bateu? Então, o ESP aí é uma tecla para facilitar a vida, né? Em vez de usar aquele 10
elevado a x, né? A gente usa o ESP aí para as coisas ficarem mais tranquilas. Vamos lá. Aqui ele está pedindo para a gente calcular a força de atração entre você e o planeta, né? Quanto ficaria aí a força de atração gravitacional entre uma pessoa aí de 80 quilos, né? E o planeta Terra. Então, a pessoa está na crosta do planeta, né? Então tá aqui um jovem aqui na crosta. Vocês estão vendo os desenhos, né? Que eu estou fazendo aqui, né? Só para ter certeza aí, né? Dá para ver, sim. Tá. Então, ó, a distância que a pessoa está do planeta, né? É o próprio raio da Terra, certo? Então, eu vou pegar a massa da Terra, a massa da pessoa, que é 80 quilos, a distância D da pessoa até o centro do planeta, que é o próprio raio do planeta, né? Que é aproximadamente aí 6,4 mil quilômetros, e jogar na expressãozinha aqui da nossa força de gravitação, né? Gzão constante, massa da Terra, massa da pessoa dividido por distância ao quadrado. Então, fazendo as continhas, né? Agora com a massa da pessoa 80, isso aqui vai dar aproximadamente 781 newtons, certo? Esse é o resultado que eu já comentei agora há pouco, né? Que a gente calcula como se fosse a força-peso, né? Porque esse G que está aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho aqui, ó, é o próprio G da Terra, né? Ó, que é o nosso G aí do 9,8. Né? Então, basta eu multiplicar o G, né, pela massa da pessoa, eu vou obter aí uma força de 7,84. Né? Logicamente, aqui tem alguns errinhos de aproximação, certo? Mas está basicamente aí na mesma ordem dos valores. Né? Então, calcular a força de atração pela lei de Newton, né, que é Gzão, massa 1, massa 2 por distância quadrada, é a mesma coisa que calcular a força peso, né, que a gente chama aí de massa vezes gravidade. Tudo bem? Ficou clara essa ideia aí, galera? Tranquilo? Ok. Dando sequência aqui, então. Agora eu posso fazer uma análise vetorial, né? Lembrando que a força da gravidade, como qualquer força, também é uma grandeza do tipo vetorial. Então, ó, imagina que eu tenha duas partículas agora, né? A partícula 1 e partícula 2. Né? A força de atração que uma exerce pela outra, ela é dada em módulo, né, pela lei de Newton, aqui, ó, G, M1, M2 sobre distância ao quadrado, só que direção e sentido, ela vai ser dada ao longo da linha de ação que une as forças. Né? Então, se essa linha de ação aqui tem uma distância R, né, a direção e sentido dela vai ser uma distância R chapéu, né, aonde esse R chapéu pode ser escrito aí de maneira genérica, né, na nossa base ortonormal I, J ou K, né, ou uma combinação, né, entre essas três bases aí do nosso espaço cartesiano. Tá? Então, o R chapéu seria apenas uma notação genérica, né, para a distância, para a vetor posição, mas eu posso estar transcrevendo isso para IJK. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Né? Então, antes de eu fazer o exemplo, né, só para colocar aí que se eu tiver mais de duas partículas envolvidas, né, eu preciso aplicar o que eu chamo de princípio de superposição. Né? Ou seja, imagina que eu tenho aqui partícula 1, partícula 2, partícula 3 e partícula 4. Né? Eu quero saber qual é a força gravitacional em relação à partícula 1 que as outras três partículas fazem. Né? Então, eu preciso estar analisando aqui, ó, uma linha de ação de 1 e 4. Né? Então, eu vou ter uma força para cá. Uma linha de ação de 1 e 2, eu vou ter uma força para cá. Esse aqui vai ser o meu F14. Esse aqui vai ser o meu F12. E eu tenho também aqui, ó, uma linha de ação para a partícula 3. Vai ser o meu F13. Então, a minha força total sobre a partícula 1, eu preciso aplicar o princípio de superposição e fazer uma soma, né, uma soma vetorial, né, sobre todas as forças que envolvem aí cada uma das partículas. Então, F12, F13, F14, se eu tiver N partículas, F1N. Né? Então, quando eu abro cada uma das expressões, né, eu teria aqui, ó, G, M1, M2 sobre R1 quadrado, R12 quadrado, G, M1, M3 sobre R13 quadrado, mais, G,
M1Mn, né, se eu tiver na minha enésima partícula, R1N ao quadrado. Então, basicamente, calcular a força para cada partícula, né, verificar onde está o vetor alinhando ali em relação à direção e sentido e fazer uma soma vetorial, né, para achar aí o que a gente chama de força resultante total sobre a partícula 1. Eu vou fazer um exemplo. Olha só. Então, ó, tá aqui, ó. A figura mostra um arranjo de 3 partículas, né? A partícula 1 de massa M1, 6 quilos, partículas 2 e 3 de massas M2 e M3 igual a 4 quilos, né? Uma distância A que vale 2 centímetros. E ele pergunta qual é a força gravitacional resultante que as outras partículas exercem sobre a partícula 1. Então, tá aqui o meu arranjo, né? Ó, que eu estou circulando em preto aqui na figura A. Então, eu tenho aqui, ó, a massa M1 em vermelho, né? A massa M2 aqui para cima, com uma distância A, e a massa M3 é uma distância 2A, certo? Como é que ficam as forças, né? Então, eu vou avaliar aqui, ó. A força que a partícula 1 faz na partícula 2, né, é uma força do tipo de atração. Então, ela é atraída para a partícula 2. E eu tenho aqui a força F12 no eixo Y, né? Ó, com a direção aí J chapéu. Esse J chapéu faria alusão àquele R chapéu que a gente viu ali atrás. E para a partícula 3, né, então existe aqui uma força também de atração, né, em relação à partícula 3, que é dada aqui por essa expressão. Essa força está apontando no sentido negativo do X, né, então ela seria aí um menos I chapéu, certo? Então a minha força resultante total da partícula 1, ela seria o menos F13 I chapéu, né, justamente porque está apontando para a esquerda, mais o meu F12 J chapéu apontando para cima. E aí é só calcular, né? Então, ó, F12, Gzão M1, M2 sobre A quadrado, né? Lembrando que o A quadrado é a distância que está aqui entre 1 e 2. Fazendo as continhas, né? 6,6710 a menos 11, 6 vezes 4 dividido por 0,02 ao quadrado, que vai dar uma força de 4 vezes 10 a menos 6 newtons. E o F13, né? A mesma coisa, a gente tem todos os dados, né? Gzão M1, M3, agora a distância é 2A, né? Então, eu vou elevar 2A ao quadrado aqui. Né? Isso aqui vai dar 6,6710 a menos 11. 6 vezes 4 dividido por 0,4 ao quadrado. A força deu 1 vezes 10 a menos 6. Note que a força é maior para a partícula 2, porque ela está mais perto. Né? A força ela é proporcional à massa e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Né? Então, quanto mais longe, a força decai com o quadrado da distância. Né? Então, quanto mais perto, maior a atração. Quanto mais longe, ela decai justamente com o quadrado, né? O inverso do quadrado da força. Então, a gente tem aqui 4 e 1, né? Respectivamente, aí para as massas 1 e 3. E aí é só escrever depois a expressão da força geral, né? Ó. Então, se eu fosse somar nas resultantes, né? Ó, a minha F12 e F13, a minha resultante ela estaria basicamente aqui, né? Ó, nessa direção aqui. Somando vetorialmente, né, apontando no eixo J, eixo Y para cima, e no eixo X para a esquerda, né? Então, tá aqui a nossa resultante. Né? Eu posso somar ela de 2 jeitos, né? Fazer F2 e F3, né, e achar a minha resultante, ou fazer F3 e depois F2 e achar outra resultante. Então, seria essa força aqui na diagonal para cima, ok? Se eu calcular o módulo da força, né, em notação módulo ângulo aí, então, o módulo é a componente ao quadrado de cada uma das componentes tirada a raiz. Né? Então, raiz de 4, 10 a menos 6 ao quadrado, mais menos 1, 10 a menos 6 ao quadrado. Isso aqui dá 4,1, 10 a menos 6. Né? É a minha força resultante, o módulo dela. E o ângulo, né, que essa força está fazendo, eu faço aí o arco tangente, né, da força que está no eixo Y, né? Pela força que está no eixo X. Então, eixo Y, F12, eixo X, F13. Isso aqui vai me dar um θ de menos 76 graus. Né? Lembrando aí que o menos 76 graus está aqui, ó. Né? E a minha força está no ângulo complementar. Né? Então, está aqui a minha força resultante. Ou seja, se eu somo 180 graus, né? Aí eu entro aí aqui no segundo quadrante, né, o meu ângulo fica de 104 graus, que é o ângulo que ela faz em relação ao semi-eixo X positivo. Tudo bem? Maravilha, jovens? Beleza, professor.
Todo mundo lembrou aí dos módulos e ângulos? Tudo certo? A gente já faz sobre isso já, né? Lá no começo do curso a gente falou, né? Sobre módulo e ângulo, né? Notação vetorial aí, que é a nossa notação de... chamada aí de notação polar. Maravilha! Vamos lá, então. Dando sequência. Vamos falar aqui sobre a aceleração da gravidade na superfície do planeta, né? Então, esse G, que a gente usa, 9,8, certo? Ele não é constante, né? Por quê? Por causa de 3 fatores aí, né? Ó, primeiro, a massa da Terra não é uniformemente distribuída, né? Então, ela é uma esfera, né? Ou um formato geóide, né? Chamado aí, né, pelos geógrafos, né? E que é justamente essa não esfera perfeita, né? Achatada nos polos, tem uma diferença no raio aí de 21 quilômetros, né? Em relação aos polos, em relação ao Equador. E ela também está rotacionando, né? Então, a minha Terra é um referencial não inercial com aceleração centrípeta. Então, se você olha aqui a densidade de massa do planeta, né, ó, tá aqui, ó, o valor, esse gráficozinho mostra a densidade em relação à distância ao centro, né? Ó, então, aqui está a minha superfície, né, a crosta, né, aí onde a gente mora aqui, ó, 6,4 10⁶ metros. Certo? Aqui a densidade do planeta, né, a minha massa específica aqui, ela é pequena, né? Conforme eu vou entrando, né, conforme eu vou perfurando aí, né, eu tenho aí manto, núcleo externo, núcleo interno, a densidade vai aumentando, né? Então aqui eu tenho justamente aí muito mais massa na parte de dentro do que na parte de fora do planeta, tá? E aí o campo gravitacional varia, né, justamente com essa ideia aqui do nosso da nossa gravidade, tá? E se eu tiver acima da superfície, né, para fora agora, né, voando no céu aí, quanto vale o nosso campo gravitacional, né? Nesse caso, a distância ela tem que ser tomada como sendo o raio da Terra, mas a uma certa altura que a pessoa que está voando, né, se encontra, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a minha altitude é 0, né, o H, né, esse aqui seria o meu Hzinho aqui, eu estou na superfície da Terra, valendo aí 9,83, né, seria a superfície média da Terra. Se eu tiver numa altitude do Monte Everest, por exemplo, né, a aceleração da gravidade vale 9,8. Se eu tiver, por exemplo, uma altitude de 3,6 quilômetros, né, que é um recorde aí para um balão tripulado, a gravidade vale 9,7. Se eu tiver uma altitude de 400 quilômetros, que é a órbita de um ônibus espacial, né, a gravidade vale cerca aí de 8,7, né, ela vai diminuindo, né, porque eu estou aumentando a distância. A gente acabou de ver aí que conforme a distância, menor é a ação da gravidade. E se eu tiver uma altitude de 35.700 quilômetros, né, que é quando o satélite de comunicação está aí orbitando, né, a minha gravidade vale quase zero, 0,22. É por isso que o satélite acaba não caindo na Terra, né? Ele está girando e a Terra atrai ele, né? Só que o que acontece? Quando ela vai atrair, o satélite anda mais um pouco. Ele vai cair, ele está eternamente caindo, né? Esse eternamente caindo, ele está basicamente orbitando o nosso planeta, né? Então, justamente aí por uma gravidade pequenininha. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui as diferenças das acelerações, né? Então, imagina aqui que eu tenho, só para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo aqui. Imagina que eu tenho um caixote em cima de uma balança e isso está orbitando o planeta, né? As aulas de física são sempre com exemplos bem didáticos, né? Coisas do nosso dia a dia, né? Um caixote girando aí o planeta em cima de uma balança, né? Então, a balança, ela mede a força normal, né, com que o objeto está suposto, né? Aí eu tenho a força-peso para baixo, certo? E existe aí uma aceleração para baixo, né? Uma vez que a Terra sempre puxa esse objeto para baixo. Então, a minha resultante está para baixo, né? Que é a minha resultante centrípeta, no caso, porque eu estou colocando aí no movimento circular.
Então, na hora que eu equaciono o problema, né, no meu diagrama de corpo livre aqui, ó, tá aqui, ó, a minha força normal para cima, a força da gravidade para baixo, né, o meu MAG, eu vou usar AG agora como aceleração da gravidade, né, como sendo meu G, e a aceleração com que ele é puxada, né, tá aqui, ó, o meu A. Então, como é que fica aí a relação das forças, certo? Então, a força normal para cima, menos MAG para baixo, né, que seria aí em relação à força-peso, e a aceleração centrípeta, né, o meu MAC. A gente viu que a aceleração centrípeta pode ser escrita aí, né, como sendo ômega ao quadrado R, né, onde o nosso ômega é a velocidade angular, né, a velocidade com que ele está orbitando. Bom, a força normal, né, ela vai me dar aí basicamente o peso que é medido, né, pela balança. A força do módulo da atração da gravidade, MAG, né, eu só passei esse cara para o outro lado aqui da igualdade, né, negativo passou positivo, e aqui a minha massa vezes a aceleração centrípeta. Posso cancelar as massas. E aí o meu G, né, que é a aceleração medida, que é a aceleração da queda livre, ele é a própria aceleração gravitacional sentida, menos ômega ao quadrado R, né, que é a aceleração centrípeta, a componente da aceleração centrípeta. Só que essa componente, ela é muito pequena, né? Então, por exemplo, no Equador, aqui que seria o... não é o Polo Norte aqui, mas o Equador, né, que está nesse círculo, né, a diferença é de apenas 0,034 metros por segundo. Então, você vai fazer 9,81 menos 0,034, a diferença é basicamente nenhuma, né? Então, existe uma certa aceleração, né, centrípeta, mas que para cálculos mundanos, né, do nosso dia a dia, né, isso aí não faz tanta diferença, né? Logicamente, quando você vai colocar um satélite em órbita, colocar alguma coisa no espaço, né, você tem que levar isso em consideração, né? Mas para a gente aqui aí não faz tanta diferença, né, nos nossos cálculos mundanos, né, no nosso caixote do dia a dia, girando aí ao redor do planeta em cima de uma balança. Maravilha, jovens, tudo bem? Beleza? Tudo certo? Não é mesmo? Daria para calcular esse ômega aqui? Como é que eu calcularia esse ômega, velocidade angular de rotação da Terra? Alguém tem alguma ideia? Isolando a expressão? Não, imagina, ó, o ômega, o que ele é? Ele não é a circunferência, né, aqui, o 2π sobre o período, né, um 2πr aqui sobre o período, não é? Quanto daria isso em radianos por segundo, né? Então você pega aqui, ó, 2π vezes o raio da Terra, né, ó, 6,4 vezes 10 a sexta metros, e você vai dividir aí pelo período de um dia, né? Então o período de rotação do planeta, né, seria aí o período de um dia, 24 horas. A gente sabe que 24 horas, né, são 24, uma hora tem 3.600 segundos. Né, então a gente tem aí, 86.400, né? Essa conta a gente já fez, já. 86.400 segundos. Só dividir, né? Esse aqui seria o meu ômega, certo? Então, quando você calcula esse valor aqui, ele daria aí, ó, 2π vezes 6,4 exponencial à sexta, dividido por 86.400. Então, a velocidade em radianos por segundo do ômega seria aí de 465,42 radianos por segundo. Se eu multiplicar, elevar isso ao quadrado e multiplicar pelo raio da Terra, certo? E fazer aí em relação à subtração, né? Isso aqui vai dar bem pequenininho aí na hora que eu faço a relaçãozinha dos valores. Beleza? Tudo bem? Sim.
Dando sequência aqui, então. Um outro exemplo, né? Ó, olha só. Um astronauta cuja altura aqui é 1,7 metros flutua com os pés para baixo em um ônibus espacial em uma órbita com uma distância aí de 6,7710 a sexta metros do centro da Terra. Qual é a diferença entre a aceleração gravitacional dos pés e a aceleração gravitacional da cabeça do astronauta? Basicamente, a gente está aí, né, você imagina que aqui está o planeta, né, ó, nossa Terra aqui, e está aqui o nosso astronauta aqui, ó, né, de cabeça para baixo, os braços e a perna. Então, aqui, ó, ele está sujeito a uma gravidade, e aqui nos pés ele estaria sujeito a outra gravidade, né, porque existe... Opa! Eu apaguei os desenhos, né, professor? Vou fazer aqui de novo. Terra, aqui o nosso amigo astronauta. Aqui está bem em cima do botão apagar desenhos. Então aqui eu teria uma gravidade e aqui eu teria outra gravidade. Certo? Então existe aí uma diferença de altura, né, a ser considerada na hora de estar calculando a aceleração da cabeça e a aceleração do pé, né? É basicamente como se fosse um efeito de maré, né? Ele tende aí a esticar o corpo do astronauta. Então, a ideia é o seguinte, né? Para eu calcular a aceleração, eu tenho aqui que o campo gravitacional da Terra, né, ó, é G, massa da Terra, sobre distância ao quadrado. Tá? Só que o que acontece? Eu estou interessado na diferença de acelerações que o astronauta sofre em referência à superfície da Terra. Então, olha só, eu tenho um DAG-DR, né? Então, é como se eu estivesse fazendo uma derivada desse rapaz aqui. Né? Então, quando eu derivo o meu DAG, né? Esse cara, esse R é menos 2 aqui, ele passa para cima, né? Ó, ficaria GM da Terra R a menos 2. Quando eu faço a derivada, né? DADR, né? Esse menos 2, ele desce multiplicando, né? E eu subtraio uma unidade aqui, vai ficar um GMT R a menos 3. É que quando eu passo para baixo, fica R a terceira, né? Ó. Então, e o DR, que seria a derivada que está aqui, ó, eu passo o meu diferencial, né, multiplicando aqui depois, certo? E esse DR, ele é justamente a diferença de altura, né, na relação aí que o astronauta está, né, em relação à gravidade terrestre, que seria o meu 1,70. Então, quando eu substituo os valores, vai ficar aqui, ó, o menos 2, o Gzão da gravidade, o M da Terra, né? Aqui ele está colocando o valor correto aqui, ó, 5,98, a gente pode aproximar para 6, né? 10 a 24, não tem problema. E aqui a distância, né, que ele está orbitando, 6,77, 10 a sexta, né? E depois aqui a altura do astronauta. Ou seja, ele está com uma diferença de aceleração de menos 4,37, 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado. É pequeno? É. Só que se o cara ficar lá um tempão, né, orbitando ali o nosso planeta, ele vai tender a esticar, né, o astronauta. Então, fica a dica, né, se você quiser crescer alguns centímetros, né, aí em relação à sua altura, né, fique orbitando o nosso planeta aí com os pés para cima, né, numa altura considerável. Em algum tempo aí, passado algum tempo, você vai tender a estar esticando o corpo. Beleza? Tudo bem? Coisa simples também, né? Coisas que dá para fazer aí todo dia na casa da gente, né? Certinho? Vamos lá falar agora do campo no interior da Terra, né? Só para a gente ter uma ideia aí, né? Então, a Terra, né? Imagina que eu tenho aí uma casca homogênea de matéria, não exerce força gravitacional sobre uma partícula localizada no interior da casca, né? Então, se eu estou apenas com uma casca de gravidade, né? Apenas uma crosta aqui,
né, e eu estiver aqui no meio, certo? É como se essa crosta não interferisse na gravidade, né? Imagina que eu tenho aí uma cápsula, né, atravessando o planeta, né? Então, quando a cápsula se encontra a uma distância r do centro da Terra, a parte da Terra situada do lado de fora da esfera do raio R não produz uma força gravitacional resultante sobre a cápsula. Então, é como se eu estivesse tratando o planeta em camadas, né? Imagina uma cebola, né? A cebola, ela está sempre em camadas, né? Ela vai aí tendo esferas dentro de esfera, casca dentro de casca, né? Então, se eu estou aqui, ó, na crosta, né? Na superfície da crosta, e aqui a minha cápsula está, por exemplo, aqui, ó, certo? Essa parte, essa distânciazinha, certo? Ela não oferece campo gravitacional. Eu teria que estar pegando a distância que está apenas na parte de dentro para estar calculando o campo, né? Então, isso depende muito, né, justamente da localização interna da casca. Então, a parte da Terra localizada no interior dessa esfera produz uma força gravitacional resultante sobre a cápsula. Então, eu posso tratar a minha massa interna, dessa parte interior da Terra, como sendo uma massa de uma partícula situada no centro da Terra, né? Então, nesse caso, a força da gravidade, ela vai ser, ó, Gzão, Eminho, que é a massa da cápsula aí, né, pela massa interna, né, que seria esse pedaço de dentro aqui, que eu estou tomando em consideração apenas, né? Essa aqui, ó, por exemplo, ó, essa seria a massa interna, né? Eu não pego toda a massa da superfície, né? Eu pego só a massa de um pedaço. E essa massa interna, eu vou estar levando em consideração a massa específica, né? A relação de densidade, massa por volume, né? Então, para encontrar a massa interna, né, eu faço aí uma relação de proporção, né, entre a massa geral e a massa interna dessa casca aí esférica. Então, por exemplo, a minha massa específica, que é a densidade, massa interna por volume interno, é igual a massa total por volume total. Aqui ele está considerando, né, que a Terra tem uma densidade uniforme, né? Então, esse ômega, esse ρ aqui, desculpa, ele seria constante. Na realidade, a gente não tem isso, né? Mas para esse tipo de análise, ele está considerando que esse ρ é constante. Então, ele é constante para a parte interna, né? Então, massa interna dividido pelo volume interno, 4/3 de πr ao cubo, né? Que é o volume de uma esfera, que seria essa parte aqui, apenas, em vermelho. E é igual à massa total do planeta, né? Dividido pelo volume total do planeta, que seria esse pedação aqui, ó. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, né? Imagina que eu estou aqui a minha crosta, né? O raio Rzão é o raio total, Rzão. E aqui eu tenho a minha porta, vai bater aqui. Bateu. E aqui eu tenho uma outra casca, né, com um raio que é dado aí como Rzinho. Então, o Rzinho seria essa parte aqui, e o Rzão seria essa parte aqui, né? Então, as densidades são constantes e eu tenho aí a massa para cada uma delas. E aí eu consigo descobrir quem é a minha massa interna, né? Fazendo aí uma análise de proporção, né? Ela é 4/3 de πr, ou πr ao cubo sobre ρ, né? Que é emissão r ao cubo sobre r. Né? Se o meu r se equivale a Rzinho, né? Aí eu cancelo os dois, a minha massa interna seria a própria massa do planeta. Com isso em mente, né, a gente tem aí que a força fica dada como sendo 4πg mzinho ρ Rzinho sobre 3, né? Que eu considero aí como sendo a minha massa interna, né? Ó, substituindo aqui por essa expressão, ela fica mzão Rzão ao cubo sobre Rzinho, né? Que equivale a essa expressão aqui, né? Então, essa é a força da gravidade para quando eu estou numa parte interna ao planeta, né? Onde a diferença interna é justamente aqui, ó, esse R. Tudo bem, galera? Deu para entender a ideia? Se eu não me engano, tem um exercício na lista sobre isso, né? Exercício 4 da lista, acho. Que é justamente essa ideia aqui, esse slide, né? Você calcular aí as forças de atração para partes internas do planeta. A gente vai ver muito isso em Física 3. Semestre que vem é logo ali, não é mesmo? Lá vou estar lidando com um negócio chamado Lei de Gauss, que vai estar atuando aí com essas cascas esféricas. Beleza? Certo?
Beleza. Dando sequência aqui, então, né, ó, vamos falar agora de energia, né, de gravitação. Então, a nossa energia potencial gravitacional, né, antes, como é que a gente calculava a energia potencial gravitacional? Eu tinha o meu chão como sendo referência, né, que era o y igual a zero, né, e o meu u era zero, justamente aí na referência y igual a zero, né, ou seja, a minha energia potencial gravitacional era mgy, que era o trabalho da força-peso. Né? Agora, eu vou mudar a minha referência. Né? Então, no R infinito, agora, a minha energia potencial vai ser zero. Né? Porque agora eu vou estar calculando o trabalho dessa força aqui, né? Ó, que seria a força da gravidade. G, Mzinho, Mzão, sobre R quadrado. Certo? E aí o que acontece? Se eu calculo o trabalho, né? O trabalho a gente viu aí que era a integral, né? De F dr. É de uma força variável, né? Uma força está variando com a distância. Quando você integra esse cara de cá, né? Eu tenho R ao quadrado no denominador, né? Ele vai dar justamente aí menos G Mzinho sobre R, né? Uma vez que você integra o dr sobre R ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que você integrar R a menos 2 dr, aplicando as regrinhas lá, né? Da nossa integral. Esse cara aqui vai ficar, soma uma unidade aqui, né? E vou dividir pela unidade que é aumentada, menos 2 mais 1. Então vai ficar aqui R a menos 1 dividido por menos 1. Né? Então quando você reorganiza isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre R. Né? Essa é a resposta da nossa integração aqui. Por isso que aparece um menos e aparece o R no denominador. Né? Então minha energia potencial agora é justamente essa daqui. Certo? E se a minha distância ela é infinito, certo? Quando eu divido alguma coisa por infinito, isso aqui vai para zero, né? Então, está justamente aqui explicado por que meu U é zero na configuração da distância infinita. Então, o meu potencial é zero agora para distâncias infinitas. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Certo? Sim, deu para entender. Beleza? Tá bom. Então, seguindo aqui, né, ó, como é que eu calculo a energia potencial gravitacional de um sistema de partículas, né? Ó, então, imagina que eu tenho aí 3 massas, né? Ó, massa M3, massa M2 e massa M1. Ok? E aí o que acontece? Eu sempre vou calcular as energias aos pares, né? Ó, então tem ó, M1 com uma distância R13 para a massa M3, M1 com uma distância R12 para a massa M2 e M3 com uma distância R23 para a massa M2. Então, a minha energia, né, é a energia do sistema. Então, eu tenho energia para o par M1 e M2. 1, 2, né? Tenho energia para o par 1, 3. Vou fazer de outra cor aqui. E eu tenho energia para o par 2, 3. Né? Note que eu tenho um sinal de menos aqui em evidência, né? Porque toda energia é negativa. Aí eu tenho que somar todos os trabalhos aqui, certo? Então, essa é a maneira de calcular aí para quando eu tenho mais de uma partícula. E aqui, nesse outro slide aqui, né? É justamente o que eu acabei de falar ali, né? Eu integrando a minha energia, né? E ela chegando no menos G Mzão Eminho sobre R, né? Então, se você tem aqui a força da gravidade para baixo, né? Puxando a atração, e o meu deslocamento é para cima, né? Então, no nosso produto escalar aqui da força de deslocamento, né? Eu estou com um ângulo de 180 graus, cosseno de 180. A distância que eu estou indo, né? Eu estou indo da crosta para o infinito, né? Então, aqui a distância R para o infinito. Então, a integral é feita de R a infinito. Né? Quando eu faço essa integração aqui, ó, né? Ela é menos G emão eminho sobre R quadrado. E quando eu substituo os valores, né, ó, das configurações de referência, ela vai acabar caindo aí no menos G emão eminho sobre o raio, né, que é justamente aí a minha energia potencial definida. E aqui é só a fórmula, a maneira rigorosa aí de definir, né, via produto escalar, via integração em relação aos limites, né, mas o que vocês têm que saber mesmo é
usar essa expressãozinha aqui, né? Então, o nosso U é menos G emão eminho sobre o R. E esse U é usado como? Né? No cálculo de velocidade de escape. Né? O que seria velocidade de escape? Qual é a velocidade mínima para que eu consiga escapar do campo gravitacional do corpo celeste? Né? Então, imagina que quando eu lanço alguma coisa para cima, certo? Normalmente, esse objeto ele diminui de velocidade, para e cai de volta na superfície, certo? Para velocidades maiores, né, o objeto vai começar a sumir indefinidamente até que ele se escapa, né, da distância aí de ação do campo gravitacional do planeta. Então, o menor valor da velocidade para que isso ocorra é chamado velocidade de escape da Terra. E para eu analisar isso, eu faço o que eu chamo de lei de conservação de energia, né? A minha energia tem que ser zero, certo? Ó, K mais U é igual a zero. Só que o K é a cinética, meio de mv², e o meu U agora é a energia potencial gravitacional que a gente acabou de ver, né? Menos G emão eminho sobre R igual a zero. Ou seja, eu consigo encontrar, né, equacionar o problema, né? Ó, isso aqui fica mv² sobre 2 é igual a Gzão emão eminho sobre R. Dá para cancelar a massa, né? Isso aqui independe da massa do projétil, vai depender só da gravidade, né? Da massa do planeta e do raio. Então está aqui a velocidade de escape, né? Dada aí como raiz de G emão sobre R. E ela varia, logicamente, né? Dependendo do corpo celeste, dependendo aí do planeta que eu estou avaliando. Então, para a Terra, por exemplo, ó, com uma massa de aproximadamente 6 × 10⁻²4 e um raio de 6,410⁶, eu tenho uma velocidade de escape de 11,2 quilômetros por segundo. Então, o foguete tem que estar rápido, bagarai, para conseguir escapar aí do campo gravitacional da Terra. Né? Para Júpiter, isso aqui é 59,5 quilômetros por segundo. Para uma estrela de nêutrons, por exemplo, né, ele tem que estar aí a 200 mil quilômetros por segundo para estar escapando, né, da atração do campo gravitacional. Então, a massa, né, ó, ela influencia muito, né, na atração, no que puxa, né? Se eu tiver um buraco negro, então eu não consigo nem escapar, né? Essa é a ideia, né, da velocidade de escape de um buraco negro. Ela é maior do que a velocidade da luz, que seria os nossos 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou 3 × 10⁸ metros por segundo. É por isso que eu não consigo escapar, né, justamente aí de um buraco negro, porque a velocidade de escape, né, é maior do que a luz, e a luz é o elemento aí do nosso universo que tem a velocidade maior, né? Mais maior não, né? Tem a maior velocidade que a gente conhece, né? Nada consegue ser mais rápido do que a luz. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, olha só. Um asteroide em rota de colisão com a Terra, né? Estamos aí nos filmes de Armagedon, né? Vamos dizer assim. Tem uma velocidade de 12 km por segundo em relação ao planeta, quando está a uma distância de 10 raios terrestres do centro da Terra. Desprezando-se o efeito da atmosfera sobre o asteroide, determine a velocidade do asteroide V final ao atingir a superfície da Terra. Então, para fazer aí esse apocalipse, né, a gente precisa estar considerando um pouquinho de lei de conservação de energia, certo? Então, como é que funciona? Eu vou ter aqui energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial, certo? Isso do asteroide, né? Ó, considerando aí o nosso asteroide como referência. Tá? Então, olha só. Está aqui a cinética final, meio de mv final ao quadrado, e aqui a minha potencial gravitacional final, né? Lembrando que no final o asteroide vai estar na superfície, né? Então a ideia é o seguinte, né? No início está aqui o nosso planeta, né? Com um raio terrestre aqui, e o asteroide está aqui, ó, chegando, vindo para cá, né? A distância daqui até aqui são 10 raios terrestres. E no fim, o asteroide vai estar justamente aí, né, colidido com a Terra. Então, a distância que ele vai estar da Terra é justamente um raio terrestre, certo? Então, está aqui um RT.
Então, justamente o que vai estar entrando aqui, ó, velocidade final ao quadrado, no final, né? E a distância é um próprio raio terrestre. E no início, né, então, eu tenho cinética inicial, meio de mvi ao quadrado, e a minha potencial gravitacional inicial, né, onde a distância era 10 Rs, então está aqui a distância 10 raios da Terra, né, que é a nossa conservação de energia. Tudo bem? Como a massa da Terra é muito maior que a massa do asteroide, a variação de velocidade da Terra é desprezível em relação à variação de velocidade do asteroide. Ou seja, a variação de energia cinética da Terra pode ser desprezada, né? Então eu não tenho aí, minha Terra permanece parada em relação ao asteroide. Então a gente pode supor que as energias cinéticas são apenas as energias do asteroide, por isso que eu não estou levando em consideração a Terra. Cancelando as massinhas, né? Ó, Mzinho, Mzinho, Mzinho e Mzinho, né? Não depende aí da massa do asteroide. E aí vai ficar dessa maneira, né? Ó, eu reorganizando os termos, né? Ó, V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, 2G emão, dividido pelo raio da Terra, e aqui 1 menos 1 sobre 10, né? Que é justamente aí a reorganização das energias potenciais. Com isso em mente, com essa expressão aqui colocada, a gente vai ter aqui, então, que a velocidade inicial do asteroide era 12 km por segundo, né, ou 12 vezes 10 a terceira metros por segundo, isso ao quadrado, né, porque uma energia cinética aqui está ao quadrado, 2 vezes Gzão, massa da Terra, raio da Terra, né, 1 menos 1 décimo, dá justamente aqui 0,9, né, ou seja, o meu V final quadrado está dando 2,567 vezes 10 oitava metros quadrados segundo ao quadrado. Tirar a raiz desse cara, né? Isso aqui vai dar aí aproximadamente 16 quilômetros por segundo, né? Ou seja, adeus vida, adeus outras coisas, né? Se fossem os dinossauros aí, adeus dinossauros também. Maravilha, gente. Tudo certo? Alguma dúvida? Beleza? Beleza. Ok. Bom, tudo que a gente viu até agora é a ideia de gravitação de Newton, né? Que foi aí a ideia concebida lá no Renascimento, lá em 1600 e pouquinho. Só que aí existe, né? Veio a modernidade, né? E aí a gente tem a ideia de gravitação de Einstein, né? Como é que funciona aí a ideia de gravitação de Einstein? Einstein definiu que existia uma dimensão chamada de espaço-tempo. Né? O que significa o espaço-tempo? É um tecido universal, né? E aí os objetos que possuem massa, eles deformam o espaço-tempo, gerando um campo gravitacional. Né? A ideia funciona, né? Basicamente você tem aqui, né, objetos de massa deformando, né, o espaço-tempo. Né? Então está aqui a Terra deformando o espaço-tempo, a Lua também deformando o espaço-tempo. Isso aqui funciona na prática no seu dia a dia. Você consegue ver a deformação do espaço-tempo quando você está, por exemplo, sentado no sofá. Né? Imagina que você está aí sentado no seu sofá, assistindo a sua série favorita, né, comendo pipoca. Não sei se alguém faz isso, certo? Mas você está lá comendo suas pipocas lá, e aí, de repente, uma pipoca cai do lado, né, no sofá, e ela entra embaixo de você, né? Ou seja, o seu traseiro, né, por exemplo, ele deformou o tecido do sofá, né, e a pipoca, ela rolou para baixo de você, né? Então, a pipoca foi atraída pela sua deformação do espaço-tempo do tecido do sofá, né? Então, você tem justamente aí essa ideia de atração, né? Então, se eu coloco um objeto aqui, ó, por exemplo, na borda da Terra, esse objeto ele é atraído para cá, né? Justamente aí por causa da deformação do espaço-tempo. Eu tenho um vídeo para mostrar isso daqui, né? Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Vamos lá. Bem didático, inclusive, o vídeo. Compartilhei aqui. Copiar. Vou abrir o meu navegador. É um vídeo bem bonitinho. Vocês já devem ter visto já. Esse vídeo ficou bem viral aí, alguns tempos atrás aí.
Ó, vou compartilhar com vocês. Estão vendo o YouTube? Sim. Sim? Ó, eu vou dar play aqui, né, para vocês escutarem aí. O vídeo está em inglês, né, mas ele tem a legenda aqui do cara, né? Acho que vai dar para ver sem travar. Se não, depois vocês assistem com o próprio link lá. Eu vou desligar o meu vídeo, né, só para que ele não fique interferindo aí.
Beleza. Conseguiram ver aí, gente? Sim, aqui deu uma travada, mas deu para ler a maior parte, sim. Vocês conseguiram aí acompanhar? Vocês já tinham visto esse vídeo já? Só uma Não. parte, não ele completo assim. Então, ele tá nesse link aqui, que eu tô no slide aqui, ó. Cadê? Vamos voltar no slide. Tá aqui, né, ó, nesse linkzinho que tá aqui, né, ó, é o link do vídeo, ele vai direto pro YouTube lá, então se você quiser ver ele depois aí, sem travar, né, talvez aí, ele funcione melhor, mas é bem legal, bem didático, né, bem aí explicativo, né, você vê tanto as órbitas, né, quanto o objeto dobrando o espaço-tempo, né, quanto, por exemplo, um objeto maior e uma lua, né, girando ali ao redor deles, né, é bem bacana, bem didático. Aí. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ficou alguma dúvida, galera? Tudo certo? Tudo bem? Estão aí firmes e fortes ainda? Tudo bem? Tudo certo? Bem, de boa. Ok. Bom, a gente finaliza o nosso curso hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do curso, espero que vocês tenham aí